Olá pessoal, um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós, em nossos corações, hoje e sempre. Então vamos lá para mais um domingo maravilhoso na nossa vida. Que a gente possa refletir sobre a luz do Evangelho, sobre essa mensagem maravilhosa que nós vamos ter hoje, que fala sobre o capítulo 12 do Evangelho, que diz o seguinte: amai os vossos inimigos. Que capítulo lindo! Um capítulo que nos chama a atenção em relação a amar aquelas pessoas mais difíceis do nosso cotidiano, da nossa vida. Fala sobre o perdão. Quantas vezes a gente deixa de conversar com uma pessoa ou de frequentar algum lugar por falta de perdão? Quantas coisas poderiam acontecer diferente se existisse o perdão? E a pergunta é justamente a seguinte: até que ponto isso influencia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Existe alguma influência sobre os espíritos na nossa vida? Existe alguma influência sobre os espíritos bons, os espíritos ruins, esses amigos e esses inimigos, se a gente deixar de amá-los ou a gente procurar amá-los não de uma maneira talvez com bastante força, com bastante energia, mas talvez de uma maneira sutil, colocá-lo em oração, pedir para que a gente consiga amolecer um pouquinho mais o nosso coração, ou amolecer o coração dessa pessoa que não nos quer tão bem assim. Como que nós estamos no nosso dia a dia, na nossa reflexão diária? Eu acredito que todos nós, né, fazemos essa reflexão, essa autorreflexão diariamente. E se não fazemos, olha aqui o convite para que seja feito. Por quê? Porque é importante que esse passo seja dado para que a gente consiga evoluir nessa existência, milímetro a milímetro. Lembrando que ninguém vai sair daqui mestre nessa encarnação. É bem difícil, mas não é impossível. Tudo é a partir do nosso querer. E se nós estamos aqui hoje falando sobre Jesus, na certeza de que Ele está entre nós, é porque a gente realmente acredita que a gente tem um caminho, né? A gente tem um norte, que é a moral cristã. E aí, para isso, existem vários convites, né? Dentro da filosofia espírita, a gente convida sempre que os pais conversem com suas crianças sobre o assunto, para que desmistifique um pouco o lance do espírito, mesmo porque nós somos espíritos encarnados, né? Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para ser pessoas melhores, para tentar um pouquinho mais fazer o nosso melhor, aceitar um pouco mais, perdoar os nossos inimigos. Não é uma função fácil, não, mas o Evangelho ele nos chama muita atenção porque é muito fácil a gente gostar daquelas pessoas que gostam da gente, mesmo porque os nossos inimigos também têm pessoas que gostam muito deles e eles também amam essas pessoas, assim como essas pessoas amam eles. Então, quer dizer, é fácil? Não, mas não é impossível. E a função nossa é justamente essa, nós como cristãos, né? Pegar esse norte que Jesus deixou pra gente, através dos seus apóstolos e discípulos, e colocar em prática, né? O que nós queríamos que fosse feito para nós? Será que a gente gostaria de ser inimigo de alguém, né? Ah, eu não tô nem aí. Se a pessoa não gosta de mim,
eu não tô nem aí, tô pouco me importando. E não é assim. Não é à toa que nós nascemos numa sociedade que nós precisamos estar em sociedade, não é à toa que nós precisamos investir um pouquinho mais nesse recurso, né, do que é ser humano, investir um pouquinho mais nesse recurso do que é o laço consanguíneo, investir um pouquinho mais na nossa moral interior, no que nós queremos para nós, investir um pouco mais no planeta que queremos deixar e assim por diante. Então o perdão é muito forte no dia a dia. E aí tudo tem um porquê, né? Ninguém é obrigado a nada. Claro que nos ensinamentos Cristo deixa bem claro que não basta dar daqui para fora, a gente tem que sentir o nosso interior, a gente tem que sentir aquilo de bom, aí sim a gente passa para o nosso semelhante. E aí a gente se coloca sempre no lugar dele, né? O que seria bom para mim? O que não seria bom para mim? Aí vai de cada um. Claro que nessa existência as pessoas ainda estão muito longe do que é ser feliz de uma maneira branda, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira cristã, né? As pessoas ainda estão muito preocupadas com a matéria, com o que eu ganho em troca, com o que o outro pensa, mas o que vão achar de mim se eu falar que eu sou espírita? O que vão achar de mim se eu falar que eu acredito em espíritos? E aí tá o convite de Jesus, né? Deus, o nosso Pai, nós não vemos, mas a gente sente. A gente sempre aprendeu que é um ser abstrato, né? Que é algo abstrato. Justamente por isso, Jesus esteve realmente encarnado entre nós, né? A gente chama ele de irmão maior, aquele que veio ensinar o caminho, ensinar para nós cristãos. Nós realmente acreditamos nisso. E nós não estamos aqui para mudar a cabeça das pessoas, muito pelo contrário. A gente está aqui para tentar exemplificar um pouco o que Cristo quis trazer para nós de bom, né? O que qual foi o ensinamento dele para nós? E o Evangelho nos mostra também que se nós não amarmos o nosso semelhante, seja ele bom ou ruim, o que vai acontecer? Nós não vamos habitar o reino dos céus. E eu acredito que não é isso que nós queremos, né? Nós queremos habitar o reino dos céus. A gente pretende desencarnar e despertar já no plano espiritual de uma maneira serena. Todos nós, eu acho que queremos isso, né? Ninguém quer sofrer. Nós queremos o nosso melhor para nós. E por que não fazer o bem para o outro? Né? Ou por que não estender a mão àquele que necessita? Afinal de contas, é tão melhor a gente ajudar do que precisar de ajuda, não é verdade? São vários questionamentos aí interiores para nós mesmos que a gente pode colocar em questão, né? Do que é melhor, do que não é, o porquê que nós estamos aqui, se realmente é importante esse perdão, porque no capítulo 12 chama-nos atenção para que quando a gente ama alguém, quando a gente faz o bem para alguém, seja ele encarnado ou desencarnado, esse espírito, né, esse ser, ele nos trata melhor, ele nos intui melhor, né? Ele também vai querer nosso melhor. Nós temos assim como que eu posso dizer?
um andar paralelo, né? Um andar junto, um compromisso, um comprometimento com a parte espiritual nesse sentido. Por quê? Porque nós acreditamos que viemos com um propósito. E é através desse propósito que a gente vai conseguir alcançar alguma coisa. Quando a gente se compromete em amar ao próximo, seja ele bom ou ruim, a gente sempre vai fazer o melhor para esse próximo, mesmo que ele não faça a nós. Quando esse próximo vem a desencarnar, ou mesmo nessa encarnação, existam outros desencarnados de uma outra existência junto conosco, o nosso compromisso é o quê? É fazer com que ele evolua também, né? E não atraia mais energia negativa. Então, pensando por esse lado, qual é o nosso objetivo? É justamente esse. É orar para ele, procurar amá-lo da melhor forma, ajudando, auxiliando, não julgando. Tudo isso é um exercício diário, né? Porque como a gente começou falando no início, não é fácil, mas não é impossível. E nós estamos aqui hoje com esse propósito de melhorarmos né? De nos melhorar para que sejamos pessoas melhores, pessoas mais amáveis, pessoas que perdoam, pessoas menos orgulhosas, menos egoístas, né? Menos vaidosas. Porque nós gostamos de elogios, nós gostamos de bajulações, porque nós estamos encarnados e não é à toa que estamos habitando esse corpo físico hoje, né? Não é à toa que temos os nossos parentes consanguíneos difíceis de lidar, não é à toa que temos os nossos tropeços, né? Não é à toa que somos tentados a todo momento a não perdoar, talvez, a odiar às vezes. Nós sabemos que não é certo e nós não queremos isso para nós. Nós queremos o quê? Paz, harmonia. Nós queremos estar em paz conosco, nós queremos dormir bem no fim do dia, né? Nós queremos saber que fizemos o melhor, porque vai ser menos doloroso, né? Vai ser uma encarnação menos dolorosa, vai ser uma encarnação mais proveitosa, e nós sabemos que fizemos o nosso melhor. A gente vai poder dizer lá no plano espiritual, quando perguntar pra gente o que a gente fez, né, da nossa existência, que nós tentamos fazer o melhor e que nós fizemos o que foi do nosso alcance. Uma prece, né, pedir para que o outro fique bem, seja ele bom ou ruim, principalmente se esse daí for ruim e for a nossa pedra. Então, o inimigo da gente, ele não pode ser nosso inimigo, porque a gente acredita que a justiça divina, ela pune aquele que não perdoa, né? Isso está no Evangelho. E se ela pune aquele que não perdoa, nós não queremos ser punidos. A gente quer um pontinho a mais na nossa caderneta pessoal, né? Na nossa prancheta, no nosso julgamento divino. Nós queremos mais. E nós estamos aqui hoje justamente para isso, para convidá-los a pensar um pouquinho melhor sobre isso, convidá-los a pensar um pouquinho melhor sobre o nosso compromisso, né, com aqueles espíritos que são atraídos por nós, seja ele com boas orações ou maus pensamentos. Né? O nosso compromisso é esse, fazer bons pensamentos, boas orações, para esses espíritos ficarem bem, seguirem bem, aprenderem também e nos ajudarem, né? Caminhando lado a lado.
e que a paz de Jesus esteja entre nós, que tenhamos, assim, um ótimo dia com a família, com os amigos, um ótimo dia em casa, um ótimo dia no trabalho. Um grande abraço a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre.